Olá, meu nome é Lucas Couto. Hoje abordaremos sobre MRC, Maximum Range Cruise, LRC, Long Range Cruise, Econ Speed e Cost Index. Esse é um trabalho desenvolvido para a disciplina de Performance e Peso Balanceamento. Somos estudantes da PUC e bora lá. E aí pessoal, eu sou o Lucas Cimino e antes da gente falar sobre Cost Index e Econ Speed, a gente tem que começar a falar sobre Maximum Range e Minimum Fuel, que são regimes de cruzeiro que foram inicialmente usados na aviação. Então, na aviação, nós temos 5 tipos de regimes de cruzeiro que a gente pode escolher. A Speed Selection pode ser Maximum Range, Minimum Fuel, Minimum Time, Minimum Cost ou Maintain Schedule. Nesse trabalho a gente vai focar sobre Maximum Range, Minimum Fuel, que são na prática a mesma coisa, Minimum Cost, que a gente vai ver mais adiante, que seria a Econ Speed, e Long Range Cruise, que é um pouco uma versão mais bruta do Econ Speed. Inicialmente na aviação a jato era utilizada MRC, que seria a velocidade de alcance máximo da aeronave, onde com uma quantidade específica de volume de combustível, a aeronave conseguia atingir uma distância maior. Esse regime era utilizado na época, pois os motores consumiam muito combustível, os primeiros motores a jatos, e para poder garantir a segurança da operação, era necessário voar num regime onde o menor combustível seria consumido para aquela etapa, para garantir a segurança e que o voo ia chegar no seu destino. Bom, como o colega falou, antigamente era utilizado o regime de Maximum Range Cruise, e que na prática seria a mesma coisa que o Minimum Fuel, porque para obter o nosso alcance máximo nós precisamos consumir o mínimo de combustível. Com o avanço da tecnologia e o surgimento dos motores turbofan, a situação do consumo de combustível melhorou, então não era necessário utilizar o regime de Maximum Range Cruise, porque a aeronave conseguiria chegar no seu destino sem estar com o mínimo de combustível dentro do tanque. E por isso, a Marinha Americana decidiu fazer um estudo e eles queriam descobrir o que aconteceria se eles diminuíssem o alcance máximo da aeronave em 1%. E o resultado encontrado foi que, na maioria dos casos, houve um aumento de 3 a 5% na velocidade de cruzeiro. E esse novo regime se mostrava mais eficiente em voos longos, e por isso foi chamado de Long Range Cruise, ou LRC. O custo principal da operação aérea, sem dúvidas, é o combustível, e o regime de MRC levava em consideração apenas o gasto de combustível. Com a chegada do LRC, foi as primeiras considerações a serem feitas usando outros gastos relacionados ao tempo, tirando o combustível. Porém, esse conceito ainda era incompleto e não levava todos os gastos que uma empresa poderia ter. Por isso, foi desenvolvido o Cost Index, que com o avanço da tecnologia começou a se tornar um conceito viável e utilizável para as aeronaves. Para começarmos a falarmos sobre Cost Index e Econ Speed, temos que entender os conceitos de gastos de uma operação aérea. Primeiramente, vamos ter os custos fixos, os quais, independentemente se a aeronave voar ou não, é um custo que o operador, a companhia, sempre vai ter. Podemos usar como exemplo o seguro das aeronaves, as comissões de agência de viagens, taxas aeroportuárias no geral e de operação da companhia. Outros custos da operação são os custos relacionados ao tempo, como o custo do passageiro, custos de manutenção, custos da tripulação e taxas de leasing. E por fim, temos o custo do combustível. Com isso, podemos dividir o custo total da operação em 3 partes: do combustível, Time Related Cost e Fixed Costs. Bom, com esse novo gráfico que divide em 3 categorias diferentes os custos da operação, podemos pensar o seguinte: você, como dono de uma empresa, quer diminuir os gastos da operação. Os custos fixos não podemos mexer, pois independente se o avião voa ou não, ou dependente das horas voadas do avião, é o custo que sempre teremos no final do mês. Já os custos relacionados a tempo, Time Related Costs, esse podemos mexer. Se voarmos um trecho em menor tempo, teremos que pagar à tripulação um salário menor, pois estarão voando menos horas. Teremos como voar mais vezes o mesmo trecho antes da TBO do motor, pois a TBO do motor é dada por horas de voo e não por distância voada. Porém, para diminuirmos o tempo de um trecho, temos que aumentar a velocidade do avião. Consequentemente, aumentaremos o consumo de combustível. Em primeira mão, parece que esse aumento de combustível, sendo ela o maior gasto que uma companhia tem,
não valerá a pena para a operação, certo? Errado. Na verdade, depende. Para isso foi criado o conceito de Cost Index e com Speed. O Cost Index é a razão entre o custo relacionado ao tempo de operação de um avião e o custo do combustível. O valor do Cost Index reflete os efeitos relativos do custo do combustível no custo total da viagem, em comparação com os custos operacionais diretos relacionados ao tempo. Se nós tivermos uma empresa que tem custos relacionados ao tempo extremamente baixo, esse aumento do consumo de combustível não vai compensar essa diminuição nos custos relacionados ao tempo, visto que o combustível vai ser o maior consumo, o maior gasto dessa empresa. Se uma empresa tem o time related costs muito mais alto, esse aumento do combustível gasto vai compensar a diminuição nos gastos relacionados ao tempo. Vejamos o seguinte exemplo. Usando o modelo Boeing de cálculo de Cost Index, o resultado se dá pela divisão dos time related costs de 1 hora e 100 libras de combustível. Digamos que o valor de 1 hora de time related costs é $1.500, divididos por 60 centavos, que é o valor de 1 libra de combustível, vezes 100 vai dar 60 centavos. Esse resultado vai ser 25. Nosso Cost Index vai ser de 25. Mas o que é 25? Isso significa que 25 são 2.500 libras de combustível equivalem a 1 hora de time related costs. Agora que entendemos o conceito de Cost Index e como conseguimos um valor de Cost Index, vem a dúvida, como aplicamos este conceito? Com o advento da tecnologia e as aeronaves Boeing com FMC e Airbus com MCDU, temos a opção de utilizarmos esse número de Cost Index para conseguirmos diferentes regimes, tanto de subida, cruzeiro e descida. Vejamos agora este exemplo. Considerando que para todas as condições de Mach temos um mesmo peso, uma mesma altitude e um mesmo Cost Index, aqui podemos ver que com diferentes velocidades teremos tempos de voo diferentes, consumos de combustível e custos de operação diferentes. Com velocidades mais baixas, obviamente, em todos os casos teremos um maior tempo de viagem, mas em relação ao consumo as coisas mudam. Olhando para a condição de Mach 0,75, vemos que temos um maior consumo em relação à condição de Mach 0,77, o que não parece intuitivo. Porém, como vimos anteriormente sobre MRC, quando usamos a melhor relação entre lift e drag, sustentação e arrasto, teremos o menor consumo possível de combustível, porém, abaixo e acima desse parâmetro, teremos um maior consumo de combustível. Já relacionado aos custos, quanto menor o tempo de operação, menor o custo relacionado a tempo. Porém, o custo de combustível aumenta. Mas, na condição Mach 0,79, podemos ver que, mesmo com um custo maior de combustível, o custo total de operação é menor que em outros parâmetros. Essa é a nossa Econ Speed para esse voo, pois ela é a velocidade em que teremos maior economia de dinheiro e não um menor consumo ou tempo de voo. Bom, agora que já explicamos os conceitos de Econ Speed, Cost Index, MRC, LRC, podemos ver na prática pelo simulador. No caso, estou trazendo o Microsoft Flight Simulator com 3.7 da PMDG. Veremos no simulador como isso afeta na nossa operação. Pela FMC aqui, conseguimos ter uma ideia do que acontece quando mudamos esse número de Cost Index. Por convenção, no Boeing, todo Cost Index que setarmos em 0 fará com que o avião voe MRC, Maximum Range Cruise. Então, com o Cost Index setado em 0, vamos ver nossas velocidades. No Climb, temos uma Target Speed de 244, ou Mach 0.645. Guarde bem as velocidades, hein? Na Cruise, temos Mach 645 de Target Speed. Nosso Descent também, Mach 645 como Target Speed. Com essas velocidades, podemos ver que está programado para chegarmos em Curitiba Azul no 744 Zulu com 19.0 de combustível remanescente. Agora, o que acontece se a gente bota um número maior de Cost Index no nosso FMC? Como vimos antes, o nosso FMC vai setar velocidades maiores, ou seja, teremos um tempo de voo menor, que a gente vai poder validar na página de prog. Podemos ver que para o Climb já temos um aumento grande na velocidade. Target Speed que a FMC setou para a gente vai ser 271, ou Mach 0.799. A nossa Cruise Speed será 799.
E o nosso descent também, Mach.799. Agora olha só, previsto 4 minutos adiantados em Curitiba, Uno 736 Zulu, porém com menos combustível. Antes estava 19.0, agora temos 18.4 de combustível remanescente previsto ao chegarmos em Curitiba. E basicamente é isso. Na prática é realmente isso que vai acontecer. Números maiores de Cost Index fará com que a nossa operação seja mais rápida, porém teremos um gasto maior de combustível, mas não necessariamente um gasto maior de dinheiro. Se clicarmos no botão do LRC e darmos um Execute, podemos ver aqui em cima agora que estamos numa condição de Long Range Cruise. Se quisermos voltar para o nosso modo Econ Speed, clicamos aqui em Econ, Execute, agora estamos novamente no Econ Cruise. E é isso.